O aplauso humano é uma das moedas mais voláteis da história da humanidade. Em um momento, as mãos se unem em uma ovação calorosa que parece eterna. No próximo, essas mesmas mãos podem estar fechadas, segurando pedras pesadas, prontas para o golpe fatal. Esta é a crônica de um dia em que o céu pareceu tocar a terra em uma pequena e empoeirada cidade da antiga Turquia, mas onde a glória divina foi distorcida pela mente humana até se transformar em um campo de sangue e incompreensão. Listra, no século I, não era uma metrópole brilhante como Roma ou um centro intelectual como Atenas. Era uma colônia romana isolada, encravada na região da Licaônia, um lugar de tradições rústicas, onde o misticismo e o medo dos deuses ancestrais moldavam cada tijolo das casas e cada pensamento dos seus habitantes. No meio dessa poeira e do calor seco da Anatólia, dois homens caminhavam com uma mensagem que desafiava milênios de idolatria. Paulo e Barnabé não buscavam fama, mas o destino os colocou frente a frente com o impossível. Enquanto Paulo pregava nas ruas de pedras rústicas, sob o olhar desconfiado dos moradores locais, seus olhos encontraram os de um homem que carregava em seu corpo a marca da imobilidade desde o ventre materno. Imagine a figura deste homem. Alguém que nunca sentiu o peso do próprio corpo sobre os calcanhares, cujos músculos das pernas eram apenas memórias atrofiadas de um movimento que nunca existiu. Ele era um elemento estático na paisagem urbana, dependente da caridade alheia, ouvindo agora palavras sobre um Deus que não exigia sacrifícios de sangue de touros, mas que oferecia vida e restauração plena. O olhar de Paulo não foi um simples contato visual passageiro. Foi uma análise profunda, uma conexão espiritual e psicológica que atravessou a barreira da dor física e da marginalização social. O apóstolo fixou o olhar naquele homem e, naquele breve instante de silêncio entre as frases de sua pregação, percebeu algo extraordinário pulsando sob a pele castigada pelo sol. Aquele homem tinha fé para ser curado. Não era apenas uma esperança humana vaga, mas uma centelha divina acesa no meio de uma multidão profundamente pagã. O ar parecia ficar mais denso ao redor deles, a expectativa vibrando na atmosfera carregada de Listra, enquanto o destino e a milagre se preparavam para colidir. Com uma voz que cortou o burburinho da cidade, como um trovão em céu limpo, carregada de uma autoridade que não emanava de si mesmo, Paulo deu o comando decisivo: "Levanta-te direito sobre os teus pés." O que aconteceu a seguir desafiou todas as leis da biologia e da lógica. Não houve um processo lento de recuperação ou um esforço penoso para se equilibrar. O homem, que nunca dera um passo sequer em toda a sua existência, deu um salto súbito e vigoroso. Foi um movimento explosivo, uma afronta à gravidade e ao tempo. Ele começou a andar e a saltar, e o som de seus pés batendo firmemente no chão rústico ecoou como um hino de libertação pelas vielas de Listra. A multidão, que observava com uma mistura de tédio e curiosidade, foi subitamente atingida por um estado de choque absoluto e êxtase coletivo ao ver o impossível acontecer diante de seus olhos. Contudo, é aqui que reside o perigo da percepção humana mergulhada na mitologia. Em vez de enxergarem o Deus Criador por trás do milagre, o povo de Listra, em sua simplicidade mística, buscou explicações nas lentes de suas próprias crenças pagãs. Para eles, os deuses não eram conceitos distantes, mas entidades temperamentais que ocasionalmente visitavam a terra disfarçadas. Eles se lembraram das velhas lendas locais sobre como Zeus e Hermes já haviam visitado aquela mesma região no passado. O milagre não foi interpretado como um sinal de uma nova era de fé, mas como a confirmação aterradora de que o Olimpo havia descido à colônia. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo.
O êxtase do milagre físico estava prestes a ser ofuscado pelo véu da religiosidade cega, preparando o terreno para uma confusão de proporções épicas que os apóstolos jamais poderiam ter previsto. O que parecia o ápice do triunfo espiritual estava prestes a se transformar em um pesadelo de adoração equivocada e violência iminente. O som, que antes era de surpresa, agora se transformava em um rugido frenético e ininteligível. A multidão em Listra, dominada por uma euforia descontrolada, parou de falar a língua comum do império para se refugiar em seu dialeto nativo, o licaônico. Esse detalhe criou um abismo de comunicação imediato entre os apóstolos e o povo. Paulo e Barnabé observavam os rostos iluminados pelo êxtase, ouvindo os gritos rítmicos que subiam pelas ruas rústicas, sem compreenderem que estavam sendo elevados a uma categoria que jamais desejaram. Para o povo de Listra, o que acabara de acontecer não era uma questão de fé em um novo Messias, mas a manifestação direta e inquestionável do panteão olímpico descendo até eles. Naquela cultura, a memória coletiva era alimentada pela antiga lenda de Filemon e Baucis. Segundo a tradição local, os deuses Zeus e Hermes haviam visitado aquela região, disfarçados de humildes viajantes em tempos remotos. Foram rejeitados por quase todos, exceto por um casal de idosos pobres que os acolheu com dignidade. A retribuição divina foi implacável. A região foi inundada, mas o casal fiel foi poupado e transformado em guardiões de um templo sagrado. Por isso, ao verem o homem saltar e andar, os habitantes de Listra não queriam cometer o mesmo erro fatal de seus ancestrais. Eles não podiam permitir que a divindade passasse por eles sem o devido reconhecimento. Barnabé, com sua presença física imponente e postura reservada, foi imediatamente identificado como Zeus, o soberano dos deuses. Paulo, por ser o principal porta-voz e possuir uma eloquência vibrante que fluía como um rio de palavras, foi saudado como Hermes, o mensageiro divino e protetor dos oradores. A notícia do milagre correu mais rápido do que o vento pelas colinas da Licaônia, chegando aos ouvidos do sacerdote do templo de Zeus, cujo santuário ficava estrategicamente na entrada da cidade. O que se seguiu foi uma demonstração de devoção pagã em sua forma mais teatral e visceral. O sacerdote, acompanhado por seus auxiliares, marchou em direção aos apóstolos, liderando uma procissão solene. Eles traziam touros brancos, animais selecionados criteriosamente por sua pureza, cujos chifres estavam adornados com pesadas guirlandas de flores coloridas. O ar era preenchido pelo cheiro denso e adocicado do incenso sagrado, que subia em colunas de fumaça branca para o céu azul. A multidão abria caminho para o sacrifício iminente, preparando-se para derramar o sangue dos animais em honra àqueles que acreditavam ser deuses em forma humana. Somente quando os preparativos para a imolação estavam avançados é que a ficha finalmente caiu para Paulo e Barnabé. O horror tomou conta de seus semblantes de forma instantânea. Não era apenas um mal-entendido cultural. Era a blasfêmia suprema acontecendo diante de seus olhos. Em um gesto de desespero e angústia espiritual, eles rasgaram as próprias vestes, um sinal milenar de luto e indignação profunda no mundo judaico. O som do tecido se partindo foi o único protesto silencioso que puderam oferecer antes de se lançarem no meio da massa humana. Paulo corria freneticamente por entre as pessoas, tentando interceptar o sacerdote e seus assistentes, gritando para que todos ouvissem, sua voz carregada de uma urgência que beirava o pânico. "Homens, por que fazeis estas coisas?" Ele clamava com os pulmões ardendo, agitando os braços para dispersar a multidão que já se ajoelhava. "Nós também somos homens de paixões semelhantes às vossas." A tentativa desesperada de Paulo era desconstruir a imagem divina que lhes fora imposta por aquele povo místico. Ele não queria ser um ídolo,
Ele queria ser apenas o canal da graça. Ele começou a pregar não mais sobre o milagre em si, mas sobre a natureza do Deus vivo, o Criador que fez o céu, a terra e o mar. Paulo tentava explicar que a chuva que fertilizava os campos e as estações frutíferas que garantiam o sustento das famílias não vinham de estátuas de pedra, mas de um Deus benevolente que nunca os havia deixado sem testemunho. O esforço era exaustivo, como tentar conter uma maré violenta com as mãos nuas. A multidão estava mergulhada em uma histeria coletiva, onde a razão havia dado lugar ao misticismo mais cego. A trilha sonora daquele momento parecia agora pulsar em um ritmo mais tenso e acelerado, refletindo a frustração crescente de uma massa que queria desesperadamente um Deus visível para adorar, mas recebia em troca apenas a insistência de um homem sobre sua própria fragilidade humana. O clima de celebração começou a se tornar pesado, carregado de uma eletricidade perigosa. O limite entre o fervor religioso e a fúria irracional tornava-se cada vez mais tênue, enquanto Paulo e Barnabé lutavam com todas as suas forças para impedir que o sacrifício fosse realizado, ignorando que o vento da opinião pública estava prestes a mudar de direção de forma devastadora. Enquanto o suor escorria pelo rosto de Paulo após o esforço hercúleo de conter a adoração pagã, a atmosfera em Listra mudou bruscamente. Não foi o vento que trouxe o frio, mas a chegada de sombras humanas vindas de Antioquia e Icônio. Esses homens, judeus que perseguiam a mensagem da cruz, traziam veneno em forma de palavras. Com uma retórica afiada e manipuladora, começaram a sussurrar nos ouvidos de uma multidão frustrada naquela tarde. O povo experimentava um vácuo emocional. Haviam oferecido sua mais alta devoção e foram rejeitados. A ferida no ego coletivo daquela colônia era o terreno perfeito para a mentira florescer com maestria intensamente. Em poucos minutos, o boato se espalhou como fogo. Aqueles homens, diziam os infiltradores, eram charlatães perigosos que usavam artes sombrias para perturbar a ordem social e insultar as tradições locais da Licaônia. A psicologia das massas é uma força cega e destrutiva. Quando o ídolo cai, ele é odiado. O rugido de adoração tornou-se um grito de execução cruel em uma velocidade assustadora. A transição foi impactante. O braço que segurava flores agora buscava pedras pesadas, sem qualquer pingo de dúvida. Sem julgamento, a fúria irracional irrompeu. Paulo, chamado de Hermes por sua eloquência, tornou-se o alvo principal. A primeira pedra atingiu o alvo com um impacto seco. Depois, veio uma chuva impiedosa de minerais que começou a esmagar o corpo do apóstolo contra o solo. Não era uma morte rápida, era um suplício cruel. Cada impacto arrancava a consciência de Paulo sob o peso de uma violência terrível. O homem que foi elevado aos portais do Olimpo agora era enterrado sob o peso da terra bruta. Quando o corpo de Paulo parou de se debater e o sangue tingiu as pedras, a multidão estancou. O silêncio não era de remorso, mas de indiferença gélida. Acreditando que o impostor estava morto, os habitantes de Listra o agarraram pelos pés como um fardo incômodo e pesado, sem qualquer pingo de compaixão. Paulo foi arrastado sem cerimônia, sua cabeça batendo contra o cascalho, sendo levado para fora dos portões da cidade. Ele foi descartado no lixão da periferia, jogado entre os restos e a poeira, como um animal morto que não servia mais para nada. Barnabé e os discípulos que haviam se formado naquele caos observavam a cena com o coração estraçalhado, esperando que a turba se dispersasse para que pudessem ao menos dar um sepultamento digno ao seu mestre. O círculo de seguidores devotos se fechou ao redor do vulto inerte no meio do deserto. O cenário era de derrota absoluta. O silêncio misterioso, profundo e denso, era interrompido apenas pelo vento soprando sobre as feridas. No entanto, o que aconteceu desafia a lógica.
Enquanto os discípulos choravam, um movimento sutil ocorreu na sujeira. Paulo, cujos ossos deveriam estar moídos e cuja vida parecia ter se esvaído, começou a se mexer. Com um esforço que transcendia a biologia, ele apoiou as mãos no chão e empurrou o peso do corpo para cima. Ele se levantou. O choque nos rostos presentes era indescritível. Paulo limpou o sangue, sacudiu a poeira e, para o espanto total, caminhou resolutamente de volta para dentro da cidade que o acabara de apedrejar. Ao cruzar novamente os portões, ele demonstrava uma resiliência que nenhuma pedra poderia quebrar. Sua decisão de reentrar naquele lugar ensina que o propósito é mais forte que a fúria. A lição de Listra ecoa fortemente nos séculos, confrontando-nos sobre como lidamos com os aplausos e as pedras. O aplauso pode cegar e as pedras podem paralisar. Mas para quem tem foco, ambos são ruídos. Enquanto a poeira da estrada ficava para trás pela manhã, a trilha sonora de triunfo acompanhava os passos de Paulo, provando que a verdadeira glória não está em ser tratado como Deus, mas em ser fiel como homem. Paulo enfrentou a morte e venceu, deixando para a história o testemunho de uma fé que pedras brutas não podem enterrar jamais sob o solo da indiferença humana e passageira.